Gente, então vamos começando mais uma palestra aqui com vocês, junto com a Capital Serviços Educacionais. Hoje é um assunto um pouco diferente, a gente vai falar um pouco de análise estatística na renda variável, tá? Vamos seguindo aqui com os slides. Bom, o que já é mais usual, né? A gente estudar um pouco mais de análise técnica, gráfica ou grafista, ou se não análise fundamentalista, seja ela qualitativa ou quantitativa. Qualitativa é avaliar a parte macroeconômica, microeconômica, se a empresa é uma empresa interessante, se é uma empresa que dá bons lucros, se ela tende a dar bons lucros no futuro, se é um setor interessante economicamente, se ele corre risco do governo interferir ou não. Então leva vários fatores que levam essa análise aqui, a análise qualitativa, a avaliar se a empresa é boa ou ruim. Agora já a análise quantitativa, a gente vai olhar somente os valores, tá ok? Então é muito usual a gente olhar o PL, o PVP, EBITDA, EBIT, Dividend Yield. Então essa análise aqui é um pouco diferente dessa, mas que somando a qualitativa e a quantitativa, os analistas dessas gestoras, dessas várias gestoras que nós temos em todo o Brasil, eles avaliam o valuation da empresa, quanto que ela vale, né? Se ela vale R$50, se ela vale 30, se ela está cara, se ela está barata ou não. E a outra análise que a gente vai conversar hoje é a análise estatística, que é uma análise um pouco mais diferente. Vamos seguindo então. A análise estatística, ela é apenas mais uma forma de analisar ativos. Tá, ok? Ela não é para ser substituída, ela não é para substituir nenhuma outra análise. Ela é totalmente diferente dessas outras duas que já foram comentadas, a análise estatística e fundamentalista. Os indicadores que vão ser avaliados hoje é o desvio padrão, a correlação, o beta e o índice Sharpe. Então vamos aos indicadores. O desvio padrão, eu não vou entrar na parte de fórmulas, eu vou utilizar a parte mais introdutória, a parte mais básica mesmo. O desvio padrão, ele é o grau de dispersão em torno de uma média. Imagine então que esses dois gráficos aqui, a gente tem a variação, tá ok? Nós temos a média. Então imagine que esses valores sejam a diferença, a variação de um mês para o outro, por exemplo, de janeiro aqui embaixo para fevereiro do outro mês. Então vamos supor que daqui até aqui subiu 10%. De fevereiro a março caiu menos 8%, menos 9%. No outro mês subiu 5%. Então a gente pode ver que essa empresa que ela é mais volátil. Ela tende a ter mais oscilações de mês a mês. Já a outra empresa, em relação a essa mesma média, ela já é menos volátil, ela é menos oscilante de ponta a ponta dessa média. Então a gente pode falar que ela é uma empresa menos volátil, essa do lado direito, a do lado esquerdo que é uma empresa um pouco mais volátil. Tá ok? Então vamos avaliar agora de uma forma um pouco mais prática. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela onde está o benchmark, o ativo-alvo 1, o ativo-alvo 2. O que seria esse benchmark aqui? O que a gente vai comparar? Exemplo, índice Bovespa, Petrobras e Vale. Supondo que seja esses três ativos aqui, tá ok? Então a gente tem a comparação com 6 meses, a variação de fechamento de um mês anterior para o fechamento atual, de forma que a gente possa avaliar então o desvio padrão. Caso vocês queiram fazer o desvio padrão no Excel, o que vocês podem fazer? Vocês vão colocar a variação de um mês para o outro, então, nesse caso aqui, por exemplo, do benchmark, e a gente encontra desvio padrão, coloca a forma, é igual desvio padrão, desvipad, abre parêntese, coloca o benchmark aqui, ó, seleciona toda essa área, fecha parêntese. Então você encontra o valor, nesse caso, um valor simulado de 4,1%. No ativo-alvo 2, fazendo a mesma forma de desvio padrão, desvipad, abre parêntese, seleciona toda essa área, você encontra 2,6%. Então a gente pode ver que o ativo-alvo 1, ele é bem menos volátil do que o benchmark. Então a gente colocou aqui como se fosse o índice Bovespa. Já o ativo-alvo 2, ele já é mais volátil, 5,5. Agora por que ele é 5,5? Vamos olhar aqui, ó. Quando a Bovespa caiu, o benchmark caiu menos 2,1, ele caiu menos 2,6. Quando a Bovespa subiu 3,2, ela subiu 4,2. Quando
o índice Bovespa caiu menos 6,1, ela caiu menos 9. Então vocês podem avaliar que quando o índice Bovespa sobe, ela sobe também, mas ela sobe mais. Tá ok? E quando o índice Bovespa cai, ela geralmente cai mais. Então por isso ela é mais volátil do que o índice Bovespa. Então, através desse indicador desvio padrão, a gente consegue avaliar que o ativo alvo 2 ele é mais volátil do que o ativo alvo 1. Isso se a gente for comparar então em relação ao benchmark, que no caso aqui é 4,1. Agora o seguinte, o que foi avaliado nesse slide acima, a gente tem o quê? A variação mensal, tá ok? Só que a forma mais usual que todos os analistas utilizam por aí é através de gráficos de dados diários, tá ok? Com a forma desvio padrão de 252 dias vezes a raiz de 252 dias. Através dessa fórmula, você encontra o valor da volatilidade. E por que esses 252 dias? Que é os dias úteis do ano. O mercado traz como padrão 252 dias no ano. Então a gente utiliza esse valor para encontrar então a volatilidade. Essa é a forma mais usual que o mercado utiliza. Mas todos os modelos que eu vou apresentar a seguir foram feitos de mês a mês, do mês 1 ao mês 6. Tá ok? Isso aqui é só uma forma mais introdutória mesmo. Até agora o som está ok? A imagem está ok? Queria o feedback de algum de vocês, por favor. Felipe, Pedro, tudo ok? Marcos, tá ótimo, tá ok. Então, vamos só voltar aqui, ó, bem rapidinho. O que eu quero mostrar para vocês, que o desvio padrão, então, a gente pode ver o que é menos volátil em relação à média e o que é mais volátil em relação à média, tá ok? Agora vamos avaliar a correlação. A correlação é o grau de relação entre duas variáveis. O que a gente chamou aqui de benchmark, que seria o ativo base, e os ativos-alvo, ativo-alvo 1 e o ativo-alvo 2. Então, a correlação é o grau de relação entre essas duas formas, o ativo-alvo e o ativo base. Ele sempre vai variar de menos 1 a 1. Tá? Menos 1 é a correlação negativa, ou seja, quando um sobe, o outro cai, e vice-versa. E a correlação positiva é quando um sobe, o outro sobe também, e um cai, o outro cai também. Eles seguem juntos. Então, quanto maior for o valor próximo a essas extremidades, de menos 1 até mais 1, maior a força de correlação, seja ela positiva ou negativa. Vamos dar um exemplo aqui, ó, Petro 4 com Petro 3, ou seja, a mesma empresa, Petrobras, só que uma é PN, a outra é ON. Ou seja, elas tendem a andar elas tendem a andar juntas. Então, a correlação, quando você vai avaliar essas duas empresas, é próxima a 1, ou seja, 100%. Deve ser 0,95, alguma coisa nesse sentido. Então, caso você queira fazer uma operação de long and short, você pode entrar comprado em Petro 4 e entrar vendido em Petro 3, ou você fazer uma defesa de posição. Igual vamos dar um exemplo aqui com Dow Jones e índice Bovespa. Não sei se as pessoas que estão escutando a gente têm alguma experiência com o mercado, mas antigamente o Dow Jones, que é um índice americano, ele seguia muito, o índice Bovespa seguia muito o Dow Jones, tá? Quando o Dow Jones subia, o Ibov também subia, quando o Dow Jones caía, o Ibov também caía. Nos últimos 2 meses, se não me engano, uns 3 meses, a gente vê o que? O Dow Jones subindo bastante e o Ibov caindo. O Dow Jones, inclusive, já rompeu o topo histórico, né? E a gente só está caindo. Tá ok? Então a gente pode, se a gente for avaliar um período então mais curto, de 2, 3 meses, a correlação vai ser muito baixa. Nesse caso, seria até negativa, já que o índice Bovespa está caindo e o Dow Jones está subindo. Tá ok? Quando o valor é zero, tá aqui, zero, a gente chama que essa correlação é nula, ou se não, que a variável é independente. Vou mostrar para vocês no próximo slide como que seria essa correlação independente. Vamos olhar aqui no canto direito do slide, a variação nula. A gente tem aqui então o ativo base do lado esquerdo, que seria, por exemplo, o índice Bovespa, e o ativo alvo, vamos colocar aí Ambev, do lado direito. Então, o índice Bovespa subiu,
Ambev subiu, ok. Agora, na parte de baixo, índice Bovespa caiu, Ambev subiu. Ou seja, sempre há movimentos muito diferentes. Isso a gente pode chamar de correlação nula, que é a correlação com valor igual a zero. Agora, quando a correlação é negativa, como já foi comentado, quando o ativo base cai, o ativo alvo sobe. E quando o ativo base sobe, o ativo alvo cai. E a positiva, elas seguem juntas, sendo para cima ou sendo para baixo. Agora, de forma prática, com os mesmos dados anteriores, a gente tem um benchmark aqui, tá ok? Do lado esquerdo, ativo alvo 1 e o ativo alvo 2. Caso vocês queiram utilizar essa estratégia no Excel, essa análise no Excel, o que vocês vão colocar? É igual, correl, correlação, vai abrir parênteses, selecionar o período que você tem interesse, tá? Do começo ao fim, dar ponto e vírgula e selecionar o seu benchmark, tá ok? Mesma coisa para o ativo alvo 2. Então, fazendo essa análise aqui, a gente pode ver que o ativo alvo 1 tem 96% de correlação com benchmark. O ativo alvo 2 já é 97%. O que a gente pode interpretar disso? Que ambos ativos alvos têm uma alta correlação com esse ativo base, que no caso é o nosso benchmark, pode ser o índice Bovespa, qualquer outro ativo. Tá ok? Então, ela é positiva porque sempre quando sobe, vamos colocar o índice Bovespa aqui, sobe o ativo alvo 1, sobe o ativo alvo 2. Quando o benchmark cai, cai o ativo alvo 1, cai o ativo alvo 2. E assim sucessivamente. Quando sobe nesses 3 meses, os outros 3 meses também do ativo alvo 1 e o ativo alvo 2, nós temos variações positivas. E o benchmark no mês 6 caiu, desvalorizou, ativo alvo 1 e ativo alvo 2 também desvalorizou. Então é muito próximo de 1. Então a gente chama que isso é alta correlação. Correlação nesse caso positiva, tá ok? Por causa disso. Elas seguem juntas tanto para cima quanto para baixo. Agora vamos falar um pouco do beta. O beta do ativo seria uma espécie de correlação? Vou falar isso agora. O beta é o grau de sensibilidade de um ativo, no caso o ativo alvo, em relação ao seu benchmark, ativo base. Tá ok? Ele é positivamente correlacionado à correlação. Depois eu vou dar um exemplo prático aqui que vai demonstrar isso com mais clareza para vocês. Só seguindo aqui. Depois eu vou responder a sua pergunta mostrando aqui na prática, tá ok? Bom, em linhas gerais, quando o beta do ativo alvo é superior a 1, dizemos que esse ativo é agressivo. Só que ele é agressivo como? Por quê? Ele é agressivo frente ao seu benchmark. Então você vai avaliar, exemplo, índice Bovespa com OGX. Se ela for acima de 1,0, ela é considerada agressiva. Caso contrário, se ela for inferior a 1,0, ela é considerada o quê? Defensiva. Agora, qual que é o motivo de você encontrar um valor agressivo ou defensivo? É justamente você avaliar o seu perfil de investimento, se é conservador ou se é agressivo, e você vai definir o beta que você suporta para a sua carteira. Então, supondo que você vai ter uma carteira de 3 ativos. Então, você tem um ativo que tem um beta de 2, você tem 2 ativos que tem beta de 0,20. Então, dependendo do peso que você for colocar para esses 3 ativos, você vai ter uma carteira agressiva ou defensiva. Então, o conservador tem que ter uma carteira defensiva com beta inferior a 1, e a pessoa, o investidor que é mais agressivo, necessariamente tem que ter um beta acima de 1. Tá ok? Vamos seguindo aqui com um exemplo mais prático para vocês. Banco do Brasil e Ibov. Então, se o beta for de 1,40, isso quer dizer que ela sobe 1,40 vezes em relação ao seu benchmark. Então, supondo que o índice Bovespa aqui, que é o ativo, que eu vou colocar para vocês, o ativo base, que é o nosso benchmark, que é sempre esse vermelhinho aqui, tá ok? Esses 4 vermelhinhos aqui seria nosso Ibov, tá? Se a tendência dele é subir 10%, a tendência, então, do Banco do Brasil é subir 14%. Caso contrário, para baixo, quando o índice Bovespa tende a cair 10%, ele também acompanha com esse 1,40 para baixo. Então, caindo 14%.
Então, a gente pode ver que ela é mais agressiva. Quando sobe, ela sobe mais. Quando cai, ela cai mais. Agora, já nesse exemplo, nesse outro exemplo aqui ao lado, o beta ele é inferior a 1. Ele é 0,7. Tá ok? Então, se o índice Bovespa tende a subir 10%, ela já tende a subir 7%. Ou seja, quando o índice sobe 10%, ela tende a subir menos. Tá ok? Quando o índice cai, ela tende a cair menos. Então ela é menos volátil, tá ok? Ela é menos agressiva, ela é menos nervosa. Por isso a gente pode chamar de empresa de um beta defensivo, de uma empresa que tem um caráter mais defensivo, mais conservador. Agora, colocando novamente a parte do Excel, caso você queira fazer as suas análises pelo Excel, você vai colocar igual inclinação, que é o grau de inclinação de uma reta em relação a outra. Então essa outra seria o nosso benchmark aqui. Então você vai colocar igual inclinação, vai selecionar todo esse período, ponto e vírgula, e selecionar o mesmo período com o nosso benchmark aqui. Isso para o ativo alvo 1 e para o ativo alvo 2. Tá? Então o que a gente tem de resposta aqui nesse exemplo? A gente tem que o ativo alvo 1 tem um valor de 0,6, ou seja, é bem defensivo. Se o índice tende a subir 10%, ele tende a subir 6%. E de forma contrária também, quando ele tende a cair 10%, esse ativo, o alvo 1, tende a cair 6%. Agora, já o outro ativo, ele é bem mais agressivo. Quando cai, ele cai mais do que o índice. Quando sobe, ele sobe mais. Tá ok? Então aqui, ó, no quarto mês até subiu menos. Mas nos todos os outros meses, quando caiu, ele caiu mais. Quando subiu, ele subiu mais. Por isso, ele é considerado um ativo mais agressivo, com beta de 1,30. Tá ok? Então, a gente pode interpretar aqui, ó, o ativo alvo 1, defensivo, e o ativo alvo 2, agressivo. Agora, o índice Sharpe. O Sharpe, existem dois, né? Existe o pleno e o generalizado. Um é o mais interessante, que é o pleno. O outro eu vou explicar o porquê, que eu não acho ele tão interessante assim. Vamos com o pleno primeiro. É o valor do excesso de retorno. Retorno de quê? Excesso de retorno de quê? Do ativo-alvo que você vai avaliar em relação ao seu benchmark. Então você vai avaliar primeiro o excesso de retorno e depois dividir em relação ao risco. Que risco é esse? É o desvio padrão do ativo-alvo. Então, supondo seja Petrobras e índice Bovespa, então você vai avaliar a média de retorno, seja diária, seja semanal, seja mensal, em relação ao seu benchmark. Depois você vai dividir pelo desvio padrão do mesmo período que você avaliou desse valor que está acima, tá ok? Então, primeiro aqui, ó, valor do excesso de retorno do ativo-alvo em relação ao benchmark, dividir pelo risco. Então, é o famoso risco-retorno, tá ok? E o outro é o Sharpe generalizado. É o excesso de retorno também em relação ao excesso de risco. Agora, por que eu não acho interessante? Vamos dar um exemplo aqui, ó, que a gente tem um retorno médio no ativo-alvo de 10%. O valor médio aqui é 10%. E o benchmark é 5%. Ou seja, a diferença então desses valores é 5 positivo. Ok, até aí tudo bem. Mas a gente vai dividir pelo excesso de retorno do desvio padrão do ativo-alvo em relação ao benchmark, que é o nosso ativo base. Então, vocês concordam comigo que esse desvio padrão é o risco? Né? Quanto menor o risco, maior o retorno, melhor. Mas então a gente teve uma diferença positiva aqui, ó, de retorno de 5%. E se o desvio padrão do ativo-alvo for 3% e do ativo base for 10%, o que vai ficar menos 7%. Tá ok? Então isso vai trazer um índice Sharpe negativo para a gente. Tá ok? Isso é uma informação distorcida. Porque já que o ativo-alvo tem um maior retorno, tem um maior retorno e o menor desvio padrão, o menor risco. Então a gente vai ignorar esse Sharpe generalizado e utilizar somente o Sharpe pleno, tá ok? Então, como eu já falei para vocês, em linhas gerais, ele demonstra a relação risco-retorno. Esse risco-retorno é referente ao período que você for avaliar, igual eu já falei anteriormente, seja mensal, seja diário, seja semanal. Então, já que é o risco-retorno,
Quanto maior for esse valor, melhor. Tá ok? Então, avaliando novamente aquele exemplo, aqui a gente tem nosso desvio padrão, retorno médio, Sharpe pleno e generalizado. Então, como que eu vou avaliar tanto o ativo alvo 1 quanto o ativo alvo 2 em relação ao seu Sharpe, o Sharpe pleno? A gente vai avaliar então primeiro o desvio padrão do ativo alvo 1 e do ativo alvo 2. A gente tem aqui 2.6 e 5.5. Desvio padrão do benchmark também está 4.1. Depois vamos avaliar o retorno médio, que é a média aritmética desses retornos aqui avaliados, do mês 1 ao mês 6. Do ativo alvo 1 também. E do ativo alvo 2 para encerrar. Feito isso, a gente vai avaliar como? Vocês vão colocar no Excel a média desse valor. Vamos pegar aqui primeiro o ativo alvo 1. A média desse valor, tá? Menos a média do seu benchmark. Ok, aqui nesse caso deu positivo. Tudo bem. Então você vai dividir depois pelo desvio padrão do ativo alvo 1. Então ele vai te dar um Sharpe pleno de 0,21. Está positivo, está ok. Agora vamos olhar o outro. O outro a gente tem o quê? A gente tem 0,5 de retorno médio para 0,6 de retorno do benchmark. Então já está negativo. Tá ok? Então aqui a gente vê que já teve um retorno ruim. Mas avaliando pelo Sharpe, a gente vai dividir então a diferença, que é menos 0,1, por 5,5 de desvio padrão do ativo alvo 2. Retornando para a gente então um Sharpe de menos 0,02. Então, entre esses dois ativos, qual que é o melhor Sharpe? O Sharpe maior, então, é do nosso ativo alvo 1. Caso você queira fazer compras, seja compras mensais, sejam compras mais espaçadas, é interessante entrar mais no ativo alvo 1 do que no ativo alvo 2. Ele vem performando melhor. Agora vamos olhar um pouco mais na prática. Só fazer um lembrete para vocês, é importante haver compatibilidade de perfis de investimento para que haja tal análise. Aqui, renda fixa com CDI ou outro benchmark, IGPM mais 6%, IGPM mais 5%, IPCA mais 4%, renda variável com IBOV ou outro benchmark, que também seja relacionado à renda variável. Nesse caso aqui eu coloquei um exemplozinho, o fundo de investimento imobiliário com IFIX, que é o índice dos fundos de investimento imobiliários. Ou se não, você avaliar a Gafisa em relação ao seu benchmark, que seria então o índice imobiliário, tá ok? Então nunca comparar um fundo de renda fixa com o índice Bovespa, tá ok? Não é interessante. Então a gente sempre tenta compatibilizar tanto o ativo base quanto o ativo alvo. O que a gente fez aqui então de simulação, de análise? A gente pegou 4 fundos de investimento e 4 ações. Então os fundos foram Plural Capital FIC FIA, BTG Pactual Dividendos FIA, Guepardo Institucional FIC FIA, Ativo Ações FIA. Depois nós temos MMX3, OGX, ambas do Ike Batista, Souza Cruz, Ambev. O nosso ativo base, que aqui é o nosso benchmark, a gente pegou então o índice Bovespa, certo? Vamos então avaliar. Aqui nós temos a variação mensal, tanto do IBOV, como de cada um desses fundos de investimento e dessas 4 ações. Então, ao todo nós temos 8 ativos alvo e temos um ativo base, tá ok? Como que a gente pode trabalhar? A gente tem todos esses valores, agora a gente vai trabalhar estatisticamente para avaliar o que seria a melhor forma de investimento. Então aqui nós temos a média, desvio padrão, o beta, correlação e o Sharpe em 24 meses e em 12 meses. Esses 24 meses então seria de janeiro de 2011 até dezembro de 2012, tá ok? Mas eu resolvi criar um aqui, mais abaixo, que eu chamei de ponderado, que é o que? É avaliar qualquer indicador vezes o indicador. Vamos pegar aqui, por exemplo, a média do índice Bovespa, aqui, IBOV média menos 0,6%. Esse valor foi resultado de menos 1,2% em 12 meses, né? Vezes 12, então, mais menos 0,2% vezes 24. O valor que resultou dessa soma
a gente vai dividir então por 36, que é a soma desses dois parâmetros aqui, 12 meses e 24 meses. Então a gente tem 36 meses. Então foi feito isso com MMX, OGX, Souza Cruz, em média, desvio padrão, beta, correlação e Sharpe. Então vamos olhar somente nessa parte aqui de baixo, na parte ponderada, em média, desvio padrão, beta, correlação e Sharpe. Vamos olhar aqui que o índice Bovespa tem menos 0,6% de média de retorno. Vou até voltar aqui para vocês, mensal, tá ok? Eu simulei aqui de forma mensal. Então o retorno médio foi de menos 0,6%, desvio padrão de 5,2%. A MMX já tem um retorno negativo, OGX também, e com desvio padrão bem mais altos do que o índice Bovespa, tá? São bem mais voláteis do que o índice Bovespa. E o beta delas? Aqui é o tanto que elas são mais agressivas do que o índice Bovespa. Caso você tenha essas ações em carteira, então você tem uma carteira um pouco mais volátil. Ou seja, ela tende a oscilar mais do que outros ativos, igual a gente avaliou aqui, ó. Souza Cruz 0,47, Ambev menos 0,3, está vendo aqui, ó, Ale, a correlação e o beta? Então eles são diretamente proporcionais, tá ok? Quando a correlação é positiva, o beta necessariamente também é positivo, tá ok? Então a Ambev, de todos os ativos aqui, ele é o mais defensivo e melhor, né? Ele é anticorrelacionado. Quando a bolsa estava caindo, ela estava subindo, e subindo muito. Então, a gente avaliando os outros ativos aqui, ó, Plural, FICFIA, beta 0,76, defensivo. BTG Dividendos FIA, é o menor beta que tem. Agora, como que a gente pode avaliar? Olha o nome dele, BTG Dividendos FIA. Então, todo mundo fala que as empresas de dividendos são empresas mais defensivas, são empresas mais de longo prazo, que pagam mais dividendos. Então, vocês podem notar que realmente esse fundo cumpre o que o nome já traz, que é a parte de dividendos, de ser bem menos agressivo do que os outros. Então, tem um beta de 0,30. Guepardo 0,39, também bem defensivo, e o Ático FIA 0,58. A gente pode notar que os 4 fundos de investimento são bem mais defensivos do que o próprio índice Bovespa, tá ok? São menores do que um, tá? Agora vamos avaliar o Sharp. MMX e OGX tem Sharp negativo, ou seja, péssimo investimento. Só voltando aqui, nesses meses avaliados, eles retornaram de Sharp, então, menos 0,21 e menos 0,19, sendo que todos os outros, então, obtiveram um Sharp positivo, tá ok? Os maiores foram Souza Cruz 0,62, Ambev 0,58, BTG Dividendos 0,58 e Guepardo FIA 0,57. Então, o que isso quer dizer? Que correndo o mesmo risco, eles tiveram os melhores retornos nesses períodos. Agora, qual que é o período mais interessante de se avaliar? Essa informação eu não consigo passar, porque você pode avaliar tanto de 3 meses, tanto de 6 meses, tanto de 1 ano, e cada período que você for avaliar vai te oferir um resultado diferente, tá? O que você pode fazer? Você pode testar esses períodos, fazer um backtest realmente, para avaliar como que o índice Sharp ele retrata melhor um ativo para uma entrada ou para uma saída, tá? Só que eu não fiz esse estudo ainda e acredito que esse estudo é interessante, mas requer um pouco de trabalho. Que eu deixo de dica para vocês aqui, para quem se interessou nesse tipo de análise, buscar informações também sobre covariância, regressão linear, Jensen, Trainor e principalmente Markowitz. Depois eu vou fazer uma outra palestra falando sobre Markowitz, que é a fronteira eficiente, como você otimizar a sua carteira. Já que a gente está falando de otimização de carteira, vamos voltar no slide anterior, tá? Então vamos colocar aqui, ó, supondo que você é uma pessoa que tem um caráter mais defensivo, mais conservador. Olá, Sal, tudo bom, cara? Já que você é uma pessoa mais conservadora, você tem que ter uma carteira que tem um beta abaixo de 1. Então primeiro que você vai esquecer as duas aqui, ó, MMX e OGX.
Você só vai olhar para as outras aqui, ó, que tem caráter defensivo, tá ok? Então, caso você tivesse na sua carteira MMX e OGX sendo uma pessoa defensiva, conservadora, você tem uma carteira muito volátil, você fica mais estressado com isso. Porém, se você for uma pessoa mais agressiva, quer correr um pouco mais de risco, sim, você pode ter exposição então em MMX e OGX, porque o beta dela te dá uma agressividade um pouco maior na sua carteira, uma volatilidade maior, tá? Agora já os outros não. Então, quando você for avaliar uma carteira de ativos de forma estatística, tente olhar principalmente o beta e o Sharpe. A correlação é mais para quando você for utilizar long and short, fazer uma operação um pouco mais estruturada, tá? Fazer um hedge de carteira. Mas caso você queira fazer realmente um investimento, você pode otimizar a sua carteira, igual aqui, ó, voltando, o Markowitz. Você pode então otimizar a sua carteira, supondo que você queira ter um beta de 0,45, 0,50 na sua carteira e o máximo Sharp possível dentro de todos esses que estão aqui. Então ele vai circular aqui dentro e vai te trazer então uma carteira com esses 6 ativos que te dão um beta de 0,50 e que te retorna o maior índice Sharp. Então o Markowitz, somando a análise estatística, ele consegue te retornar uma carteira ótima, né? Carteira otimizada referente ao seu perfil, tá ok? Depois então vou trazer uma palestra para vocês para explicar um pouco sobre isso. E no mais, obrigado pela presença de todos e atenção. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, queria deixar aqui meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo via e-mail, via Skype, via Twitter, Facebook. Podem me encontrar também no YouTube, no Livestream. E também eu participo do grupo do Baster na área de ETFs. Caso vocês queiram depois entrar em contato, eu estou mais nesse e-mail aqui, contato@g7invest.com.br, e o site é o g7invest.com.br.